surgida aí na década de 50, a Ritalina é indicada aí para o tratamento de crianças que apresentam quadros de transtorno como déficit de atenção e a hiperatividade. É uma droga utilizada para tratar desequilíbrios infantis e passou a ser popular e aparece entre um número cada vez maior aí de adultos, principalmente estudantes. Por isso o medicamento ganhou o apelido, sabe de quê? Pílula da inteligência. Será? Ou droga dos concurseiros. E não é preciso muito trabalho aí para encontrar a venda da droga de forma ilegal, sem necessidade aí de prescrição médica. E para falar sobre essa situação que preocupa muitos especialistas, nós convidamos o psiquiatra Dr. Domingos Guerra para bater um papo aqui conosco. Muito bom dia, boas festas, Deus abençoe o senhor e toda a família. Muito obrigado, Bom dia, doutor. Muito obrigado, Sérgio. Um prazer estar aqui com vocês e com os telespectadores da Rede Super. É uma alegria estar aqui um pouquinho, podendo esclarecer alguma coisa para as pessoas que estão em casa nos assistindo. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: qual é o objetivo da Ritalina? A Ritalina tem o objetivo de fazer com que a gente fique mais inteligente? Porque pelo apelido que foi dado, essa droga, pílula da inteligência, será que realmente ela tem essa função como pílula da inteligência? Qual que é a função da Ritalina, doutor? Tá certo. Eu acho que sua pergunta é muito procedente e muito interessante. Porque, na verdade, a Ritalina é uma droga estimulante que tem seus benefícios para o cérebro em situações específicas, mas também tem seus riscos. Então, ela primariamente, a função dela é tratar o chamado transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Certo. Que é um transtorno, eu não vou nem chamar de doença, mas é um transtorno encontrado em crianças de 6 a 12 anos, começa mais ou menos nessa idade, e que interfere profundamente com a capacidade dessas crianças estudarem, aprenderem, se desenvolverem intelectualmente e também de conviver socialmente. Então, o transtorno do déficit de atenção, ele traz um grande problema para a criança, porque além de dificultar o conhecimento que ela precisa ter, vai também transtornar a sua vida social, vai criar... É a criança mais agitada? Exatamente. Essas crianças são mais agitadas, elas são mais impulsivas e, portanto, a sociabilidade delas é muito mais difícil. Elas vão ficando um pouco à margem das outras crianças e isso vai fazendo com que elas... Frequentemente rotuladas no meio social. Certamente. Frequentemente rotuladas ali no meio de convívio. Isso, às vezes, é um desastre na vida dessas crianças, né? Com todas as consequências possíveis na idade adulta. E a gente está num mundo hoje que a educação nos é tão importante quanto o pão de cada dia, né? Certo. Nós vivemos um mundo em que você precisa de entender uma série de coisas. Você, a cada dia mais, tem um padrão sofisticado de comunicação, um padrão sofisticado de ideias que você precisa de entender para você sobreviver. Você não sobrevive mais sem conhecimento científico, sem conhecimento técnico, sem conhecimento acadêmico. Todas as pessoas precisam, um mínimo, um básico hoje. A gente pode dizer que no mundo de hoje, ninguém sobrevive bem sem ter pelo menos o 2º grau completo. Eu não vou dizer universidade, que é o ideal, né? Nosso país é muito carente em ensino superior, mas o mínimo que se espera é que as pessoas tenham primeiro o 2º grau completo. Então, isso nos torna capazes de conviver melhor nesse mundo que é, essencialmente, um mundo cheio de signos, um mundo de palavras, um mundo de ideias, que nós precisamos de nos locomover e nos localizar nele, para sobrevivermos, né? Agora, doutor, quando a gente fala aí, igual a Carol trouxe esses números aí, nos trouxe essa ideia da utilização e até de uma utilização indiscriminada a respeito da Ritalina, eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre os efeitos colaterais que normalmente esse tipo de medicamento, essa droga, ela pode trazer, até para aqueles que bem prescrito e especialmente para aqueles que fazem esse uso indiscriminado.
Então, olha só, voltando lá às crianças com déficit de atenção e hiperatividade. Essas vão ser grandes beneficiárias da Ritalina, mas a gente não podemos ficar só no remédio, porque o déficit de atenção e hiperatividade também vai incluir aspectos importantes, como a gente disse, da sociabilidade, aspectos importantes da convivência familiar que precisam ser trabalhados. Então, não é só a medicação que vai fazer a magia de resgatar um menino que ficou um pária no seu grupo de crianças, né? Mas a gente precisa de um trabalho além do remédio. Mas voltando só ao remédio. Um aspecto fundamental é que essas crianças e essas famílias precisam ser muito bem orientados sobre os potenciais riscos que esse remédio tem. Certo. E talvez o maior dele que eu vejo que está sendo subestimado é a interação que eles têm com o álcool e a possibilidade dessas crianças, quando vão se tornando adolescentes ou beberem, é uma possibilidade muito real, muito concreta. Está cada vez mais precoce, né? A iniciação ao álcool, né? A sociedade brasileira é uma das sociedades que mais bebe no mundo. Nós consumimos bebida de uma forma... Belo Horizonte é conhecido como a capital nacional do boteco, do bar. Certamente. E aí eu pergunto, no caso do concurseiro, né, quais os riscos que pode? Uma pessoa que está estudando ali para concurso, esse é o medicamento que a pessoa deveria utilizar para poder ter uma concentração maior, ou será que é necessário dormir um pouquinho mais, organizar a estrutura? A Ritalina seria o medicamento ideal para o concurseiro, para que ele tenha mais atenção no estudo, doutor? Olha, existem provas que não. Existem trabalhos científicos que mostram que não. Mas a expectativa que a pessoa tem é muito importante para o resultado que ela obtém com o remédio. Existe um estudo muito interessante que pegou 36 pessoas, adultos, num nível intelectual similar e separou esse grupo em quatro grupos diferentes. Cada grupo com 9 membros. Para um grupo foi dado placebo, ou seja, uma substância inexistente, uma pílula de açúcar. E para cada um desses grupos, doses diferenciadas de Ritalina, sendo que ninguém das pessoas sabia se ela estava tomando um remédio em dose qual ou placebo. No fim do estudo, eles fizeram uma testagem de desempenho intelectual. E não eram pessoas com hiperatividade nem nenhum transtorno? Não, pessoas normais. Ok. E o que se verificou é que estas pessoas não tiveram benefício nenhum com a Ritalina. Não houve, no teste que elas fizeram depois, o desempenho intelectual foi similar, tanto entre o grupo placebo, quanto o grupo que tomou a dose baixa, quanto um grupo que tomou a dose alta. Então isso mostra que não é uma substância que tenha uma ação poder para... se a pessoa não tiver necessidade. Eu falo isso porque eu estou tomando um medicamento bem similar, não é? Vamos dizer assim. Para mim tem trazido assim, inúmeros benefícios. Sim. Aí, uma pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: como está sendo aí, como muita coisa assim de... Volto à questão da utilização aí dessa droga, principalmente para esse perfil, né? Do concurseiro, de que pessoas que querem ali estarem atentos. Isso pode causar, doutor, uma dependência dessa droga, até por essa questão mesmo, especificamente emocional. Olha, eu preciso disso para... Então, certamente. A gente sabe que as substâncias químicas, elas por si mesmas, elas possuem propriedades capazes de provocar dependência. Então, olha só, alguns remédios, a gente sabe, os chamados tranquilizantes, o famoso faixa preta, né? São remédios que têm um potencial de provocar dependência. Certo. A Ritalina é um grau maior, é chamada receita amarela. Ela tem um alto potencial de causar dependência. Por quê? É uma substância que aumenta a liberação de dopamina
E dopamina nos causa prazer, mais motivação. Então, se você tem uma fonte externa que faz aumentar a dopamina no seu cérebro, a sua tendência é começar a buscar essa fonte cada vez mais. Isso aliado a um fenômeno que vai acontecer com qualquer remédio, a tolerância, ou seja, a cada dia o remédio diminui um pouco a eficácia dele. Por quê? Porque o nosso fígado metaboliza mais rápido e também porque o nosso cérebro se adapta um pouco a ele. Então, por isso, essas substâncias são capazes de provocar dependência. Entendi. Agora, isso é o lado químico, existe o lado do ser humano que usa a substância. Então, se esse ser humano é um ser humano que também bebe, que também abusa de outros remédios, outras drogas, ele vai ter uma... Tem um estilo de vida saudável também, exatamente. Influencia bastante. Ele vai ter uma susceptibilidade muito maior. Né? Entendo. Por exemplo, a gente sabe que várias coisas aumentam a dopamina. A gente sabe que a fé aumenta a dopamina, que a oração aumenta a dopamina. Exercícios físicos, o prazer de viver, tudo isso nos aumenta a dopamina. Uma boa comida, né? Então, tem pessoas que aquela ideia de que o prazer pode ser comprado, então para que eu vou me esforçar, né? Levantar de madrugada para fazer uma oração é muito trabalhoso, é difícil. A lei tá? do menor esforço, né, doutor? Então, se eu posso ter uma Ritalina para me proporcionar, é um atalho. No mundo de hoje, a gente sabe Do que... fast food? Nós nos tornamos consumistas de tudo. Mas só que tudo tem uma consequência, né? Tudo tem um Exatamente. preço, né? A Mas conta o chega. grande risco, o grande problema são nessas pessoas que usam essas substâncias e bebem. Aí sim, aí é um desastre completo. E infelizmente nesse grupo do concurseiro tem muita gente assim. Eu não sou um especialista Mesmo que não beba no dia que toma, mas no período, né? Essa bebida em mesclada geral, com o período? bebem, tomam o remédio e bebem. Simultaneamente. Esse que é o grande problema. E não fazem batida de Ritalina, não é isso que eu vejo, não. Mas tomam a Ritalina LA de manhã, de noite, estão numa festa, de tarde, num happy hour. Entendi. E estão bebendo normalmente. E é para ter essas respostas grande aí, né? E esses direcionamentos que nós trazemos aqui, pessoas do mais alto nível, como o doutor Domingos Guerra, que é psiquiatra, está aqui nos dando essas informações e até fazendo um alerta aí para a turma que está se dopando para poder aí ter um rendimento, algo, né, que lhe produza ali um efeito para passar no vestibular ou num concurso. Então, cuidado. Tudo tem que ser feito com moderação, principalmente na questão de um medicamento, de uma droga. E só de você estar adquirindo o remédio de maneira ilegal, já tem alguma coisa errada. Já está errado. Alguma coisa certa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.